Boa noite a todos. Estamos aqui nos preparando para começar mais uma live do grupo GanoTrier. Hoje nós falaremos sobre nutrição em complicações oncológicas. Meu nome é André Ferreira, eu sou médico. O grupo GanoTrier é um grupo especializado em terapia nutricional já há 30 anos no mercado. E hoje ele está dando suporte para a gente nesse encontro virtual. Estou aguardando ainda a nossa convidada, que é a oncologista a doutora Flávia Ramos. Preciso começar falando sobre o NINE, que é um grupo de profissionais dentro do GanoTrier, que compõe o núcleo de inteligência em nutrição especializada. Nós estamos atuando no sentido de sanar, de lidar com questões nutricionais de pacientes de todas as idades, desde de bebês, desde recém-nascidos até idosos. E qualquer dúvida que eventualmente vocês possam ter, qualquer dúvida que qualquer paciente possa ter, pode entrar em contato entrando no site do GanoTrier e procurando lá pelo NINE, pelo Núcleo de Inteligência em Nutrição Especializada. Uma outra opção seria mandar um e-mail para o nine@ganotrier.com.br. Apenas esperando a nossa convidada. Boa noite, Olá! Ramos. Tá tudo Boa bem? noite. Tudo bom? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem, sua conexão parece ótima. Ótimo, que bom. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite para participar com a gente. Eu estava aqui falando antes de você chegar no grupo GanoTrier e no NINE, que eu não sei nem se você conhece, na verdade, que é o nosso núcleo de inteligência e nutrição especializada. A gente, enfim, lida com nutrição para quaisquer idades, desde recém-nascidos, inclusive temos profissionais que são especializados em erros inatos de metabolismo, por exemplo, e a gente dá suporte para sanar dúvidas em qualquer área de nutrição. Obrigado mais uma vez pelo convite. Você quer se apresentar? Quero sim. Boa noite a todos. Queria dizer que é uma honra estar aqui. Adorei ter sido convidada pelo André, pela equipe do GAN. Eu sou a doutora Flávia Ramos, eu sou oncologista clínica, formada pelo INCA, trabalho aqui basicamente em Niterói. E é um prazer estar aqui com vocês e discutindo essa doença, que é uma doença, é um grande problema de saúde pública e de medicina privada, né? A gente sabe que o câncer é uma doença que está com uma incidência cada vez maior, cada vez se diagnostica mais. Tem sido feito muitos esforços de todo o mundo para desenvolver tratamentos mais eficazes, que gerem cura ou que prolonguem a sobrevida com qualidade. E é muito interessante a gente ter essa abordagem multidisciplinar, né? A nutrição, sem sombra de dúvida, é uma grande parceira do oncologista. Eu posso imaginar. Eu sempre digo, Flavinha, que não existe nenhum órgão, sistema, nenhuma doença que não possa ser atrapalhada por desnutrição, né? Inclusive, obviamente, pacientes com câncer, né, já tem de cara uma incidência muito maior de desnutrição do que o resto da população, dependendo do rigor com que você faça o diagnóstico ou do estágio em que o paciente se encontra, você pode encontrar de 30% a 80% de desnutrição nos doentes. Mas uma informação, sempre que eu rememoro isso me dá um certo susto, é que uma parte significativa da mortalidade dos doentes com câncer decorre de desnutrição, né? Você tem alguma coisa em torno de 20% dos pacientes que acabam morrendo. Claro que tem doenças avançadas, você não pode isolar uma causa apenas, mas cerca de 20% dos pacientes com câncer eles acabam morrendo em decorrência de desnutrição, né? Não, quer dizer, não que ele não fosse ter um desfecho ruim de qualquer maneira, mas a desnutrição contribui imensamente para um desfecho como a mortalidade do doente. Com certeza, né, André? Primeiro porque o paciente já faz o diagnóstico, talvez com um certo grau de desnutrição, né? Ou a doença foi consumindo ele ao longo dos meses até ele procurar ajuda, ou foi feita uma cirurgia muito extensa de trato gastrointestinal e com isso toda a absorção de nutrientes foi comprometida. E também por conta dos tratamentos, né? Que às vezes geram náusea, geram vômito, inapetência, que é uma coisa bem marcante. Uhum. E a nutrição acaba sendo deixada de lado muitas vezes, né? A gente sabe que existe um efeito direto da nutrição em sistema imune, né? Uhum, Em claro. desenvolver
esforços do organismo para combater e para que o tratamento se torne mais eficaz possível. A gente não pode deixar isso de lado. Diga de passagem que não é incomum você acabar chegando a um diagnóstico de uma neoplasia, de um diagnóstico oncológico, por conta da perda ponderal, né? Investigando. O indivíduo já inicialmente ele já inicia com uma doença com manifestação sistêmica, com perda de massa magra, com sarcopenia, com caquexia, etc. Isso é o que acaba gerando o diagnóstico. Isso é muito comum da gente ver no consultório, principalmente em pacientes com câncer de pâncreas, que é uma doença que consome muito, né? Seja por inapetência ou até mesmo pelo desgaste energético da doença. Ou câncer de estômago também, que tem essa questão de deglutição, câncer de esôfago. É bem comum o paciente já chega para a gente bastante consumido. E correr atrás desse déficit é importante, né? É fundamental. Putz, e nem sempre é possível, né? São duas questões. Quer dizer, a primeira, que é uma coisa que eu sempre repito também, quer dizer, o diagnóstico de desnutrição por si só não é difícil. Você tem instrumentos que são super simples, né? Alguns são compostos de perguntas apenas que você faz ao doente em relação à perda de peso, em relação à ingesta de alimento, em relação ao estado funcional do doente. Ou seja, são maneiras razoavelmente simples que qualquer pessoa pode aplicar um questionário como esse e falar, esse doente tem um risco nutricional alto ou está francamente desnutrido e já começar uma intervenção daí. Mas nem sempre, eu não sei, você é bem mais nova do que eu, me lembro sempre, outra coisa que eu sempre repito, né, na minha formação, por exemplo, na Faculdade de Medicina, eu tive aula de nutrição apenas em pediatria, né? Então, assim, apenas em pediatria. Tem razão. Hoje em dia me parece que essas coisas estão mudando, as pessoas estão ficando mais atentas para a desnutrição. Mas, de fato, no passado, era uma área que você não... Era como se adulto, por exemplo, não desnutrisse, né? Você só ouvia falar de kwashiorkor e marasmo em pediatria. Só isso, né? E a gente ouve muito de obesidade, né? Por conta assim, das questões cardiológicas, mas desnutrição realmente é relegada a segundo plano. É um tipo de câncer que fica meio visível. É isso aí. Dito isso... Eu acho bom pontuar, André, assim, que a gente está aqui conversando com o paciente já no oncologista, mas normalmente o câncer ele é diagnosticado por um outro especialista. Em geral, um cirurgião ou até mesmo um clínico. E como é importante já prestar atenção nessa parte nutricional desde o princípio, seja fazendo um melhor preparo antes de operar o paciente, antes de fazer uma ressecção intestinal ou uma cirurgia mais complexa, como é interessante e importante até para o paciente depois fazer um tratamento adjuvante, uma quimioterapia rádio. Bem lembrado. Na verdade, os pacientes, como eles já chegam previamente nutridos, muitas das vezes eles vão ter indicação de fazer algum procedimento cirúrgico. Eu não sei qual é a sua experiência com isso, mas, de fato, assim, o preparo, sobretudo o preparo com imunomodulação em pré-operatórios de grande porte, ele é muito interessante. Embora... me parece que nem todo o trabalho mostra que você reduz mortalidade, você consegue reduzir decência de sutura, você consegue reduzir infecção, você consegue reduzir tempo de internação. E isso tem um impacto muito significativo e é uma coisa que eu vejo com frequência as pessoas ainda deixarem de lado, né? Tendo a oportunidade de oferecer para o doente. E olha que importante, porque um paciente que complica da sua cirurgia é um paciente que provavelmente vai ter a sua adjuvância atrasada. Isso vai comprometer no resultado curativo. Então, isso é fundamental. Essa atenção ela tem que vir de uma maneira muito precoce. Ver como o impacto de uma abordagem nutricional pode ser global, né? Quer dizer, inclusive para a sequência de tratamento do doente, né? Exatamente. Vocês normalmente, vocês seguramente no grupo onde você trabalha tem nutricionistas, vocês, né, devem fazer avaliação, todos os doentes são avaliados. Como é que funciona, Flavinha? Então, isso não é uma coisa tão institucionalizada, assim, porque depende muito de profissional, de horário, de turno, enfim, existe uma questão também de cobrança de consulta, é complicado. Então, na verdade, a gente tenta sempre orientar. Confesso que, às vezes, em consultas de primeira vez, é muita informação para ser dada sobre tratamento, quimioterapia, efeito colateral, autorização de plano, esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que a gente aborda, mas talvez, por conta das circunstâncias, fique de uma maneira mais posterior. Então, acho que daí a importância do nutricionista ou do nutrólogo chegar de uma maneira mais precoce. Eu tento, na maioria das vezes, encaminhar já na primeira consulta e explicar.
Até porque isso é uma demanda muito comum do paciente, né? O brasileiro tem isso assim de, olha, minha vizinha está usando tal suplemento, comprou na drogaria, comprou na farmácia, então ele também vem com essa demanda, mas a gente tem que fazer isso de uma maneira... Aquele suplemento é bom? Às vezes tem mais proteína, tem mais gordura, tipo, não sabe bem o caso dele, mas se funcionou para alguém, vai funcionar para ele também. Então, a gente tem que deixar isso claro, que é um atendimento personalizado, né? Um paciente que vai fazer uma radioterapia de cabeça e pescoço com químio é diferente do paciente que está fazendo uma quimioterapia para câncer de mama. São situações totalmente diversas. A propósito, excelente lembrança essa de cabeça e pescoço. Eu cheguei até a comentar com você mais cedo, né? Quer dizer, atendi um paciente recentemente, um senhor de 80 anos de idade, com um tumor de cabeça e pescoço, que começou químio e radioterapia. E eu não sei, eu tenho a sensação de que todos os doentes que vão se submeter a um tratamento desse evoluem com muita mucosite, com muita dificuldade de nutrição. E aí eu fico sempre com a sensação de que a gente entra no circuito mais ou menos tardiamente. Esse paciente, por exemplo, ele precisou chegar ao ponto de ser internado, desidratado, com disfunção renal, com uma perda de 16 ou 17% do peso dele, que é uma coisa que ele jamais vai recuperar esse peso na vida dele, muito provavelmente. Para receber nutrição parenteral, porque não conseguia posicionar uma sonda, e aí ser gastrostomizado e ser levado para casa. Então, assim, esses doentes vocês costumam indicar, eu imagino que possa ser uma situação no consultório muito difícil de você pegar um paciente que ainda não está perdendo peso, por exemplo, ainda não tem dificuldade de se alimentar e querer discutir uma gastrostomia. Mas como é que funciona isso? Vocês passam pela cabeça? Enfim. Complicado, né? Porque gastrostomia o paciente sempre vai olhar de uma maneira super assustada. Sim. Mas, assim, em termos de cabeça e pescoço, normalmente é um tratamento que tanto o oncologista quanto o radioterapeuta sabe que é muito tóxico, né? É muito puxado. Então, normalmente, o paciente já passa por uma avaliação odontológica, passa por uma avaliação nutricional. Acho que muitas vezes isso é relembrado, questionado, de, olha, existe a questão da mucosite, de laser terapia, né? De uma maneira profilática. Mas a verdade é que o tratamento do câncer ele acontece de uma maneira tão acelerada, assim, com tanta urgência, que eu acho que esse fato realmente fica em segundo plano. E aí, quando interna com mucosite, aí já sabe que vai dar errado, né? Porque não vai ter mistatina ou silora básica de jeito. A gente faz ali as medidas mais sintomáticas, mas aquela mucosite difícil de solucionar realmente acaba exigindo uma internação. E isso, sem sombra de dúvida, prejudica o paciente, né? Prejudica os efeitos esperados do tratamento. Eu acho interessante, porque a gente sempre observa isso em hospital, né? A gente traqueostomiza muito doente, por exemplo, mas gastrostomiza muito pouco. Muito pouco. E é interessante. E as pessoas têm e a gastrostomia para um paciente como esse, eu tive um paciente que era até médico alguns anos atrás, que foi numa situação exatamente igual e eu consegui convencê-lo a gastrostomizar antes. Quer dizer, o paciente vai ficar alguns meses ali gastrostomizado, vai conseguir passar por aquele tratamento de forma um pouquinho mais amena, não é nem que ele não vai desenvolver mucosite, mas você vai conseguir hidratar, vai conseguir medicar, vai conseguir... Mas pelo menos vai conseguir nutrir, né? Nutrir, fornecer líquido, proteína. E se você conseguir reduzir o impacto desse tratamento, que, como você falou, é tóxico, por exemplo, na massa magra do sujeito, reduzir, eu não digo nem deixar o balanço zerado, não, mas se você conseguir reduzir o impacto disso, cara, isso vale ouro para depois, né? Porque o cara vai ter... Primeiro, assim, é claro, é uma gastrostomia que você supõe que seja uma gastrostomia temporária, né? O dente vai ficar para aquele período, depois você tira. Sim. Uma coisa super simples. Né? E é uma estratégia, né? É uma estratégia temporária para a gente nutrir o paciente e conseguir que ele complete o tratamento. Que não sabendo que ele vai passar por isso, né? Esse paciente apresentar atrasos nas sessões de radioterapia, porque está consumido, porque internou, porque desidratou, porque não conseguiu ingerir líquido. E aí isso certamente compromete o tratamento, né? O tratamento ele é para ser feito de uma maneira tão protocolar, mas não se conta com essas toxicidades graves, né? Com esses percalços. Então, sem sombra de dúvida, acho que em termos de cabeça e pescoço desse tipo de câncer, o nutricionista deveria estar coladinho com o paciente já no momento da biópsia. Eu fico pensando que talvez uma estratégia, porque eu acho que deve ser muito difícil mesmo você convencer alguém a ser gastrostomizado quando ele está bem, né?
quando ele está comendo, quando ele não começou o tratamento. Mas eu fico pensando que talvez, se a gente conseguisse, até com um papo desse aqui, por exemplo, né, numa live de Instagram, se a gente conseguisse aumentar o nível de atenção das pessoas em relação às consequências da desnutrição e as manifestações de desnutrição, quer dizer, talvez o doente, começou, reduziu, uma semana que ele reduziu a ingestão de alimento, está com dor para comer, já é o vai, gatilho. já leva para o hospital, já gastrostomiza antes de qualquer outra coisa, né? Talvez fosse E, André, interessante. principalmente orientar os outros profissionais, né? Que essa função não seja só do nutricionista e do nutrólogo. Que o oncologista participe disso, que o otorrino, o cirurgião de cabeça e pescoço já sinaliza. Porque se um vai falando, o outro falando, o paciente acaba internalizando de que isso é um caminho a ser seguido. É um protocolo, às vezes, né? E é preciso desmistificar, porque as pessoas têm muita... É interessante, eu sempre me impressionou isso, como as pessoas ficam chocadas com a ideia de uma gastrostomia, mas, de uma forma geral, lidam com traqueostomia com uma certa facilidade. Verdade. Reparou? Não sei Ou se seja, talvez... não Porque eu acho que a traqueostomia, normalmente, ela é feita já com o paciente internado, já consumido, é uma coisa, acho que, de semanas de internação. Nós trabalhamos juntos Convencer dentro do alguém a CTI. fazer gastrostomia, normalmente, primeiro quer tentar a sonda, às vezes nem sonda tem como passar, de tanta mucosite, né? Mas é curioso, eu acho que isso tem muito a ver com o discurso do profissional, sabia? De uma forma geral, você pode ver, quando o médico vai abordar a indicação de uma traqueostomia, ele está plenamente convencido que a traqueostomia é o melhor para o doente. E o discurso relacionado à gastrostomia normalmente tem a ver com uma certa desistência, não vai ter jeito, sabe? Vamos ter que não vai conseguir comer. E aí, cara, pô, tipo assim, papai vão desistir de papai? Não, papai não. E aí... Não, ele vai comer, doutora. É a comida que... Exatamente. Sabe uma coisa que é curiosa, André? Em paciente oncológico, eu acho que assim, se tem um oncologista aí, 100% pedem vitamina. 100% pedem uma vitamina já na primeira consulta. Passa uma vitamina, doutor, passa uma vitamina dessas complexo B, né? Esses complexos. Não sabe o que tem dentro, mas eles querem a vitamina. Normalmente, isso é até o gatilho que eu uso para encaminhar para o nutricionista, para fazer essa avaliação mais personalizada. Porque o que funciona para um não necessariamente funciona para outro, né? A gente sabe disso. Claro. Bom, e aí passou essa fase, o cara operou, tudo bem, saiu do hospital, começa o tratamento, e aí você começa a ter aquelas complicações, tipo, a gente começou a falar sobre mucosite, enfim, mas tem complicações, né, típicas, né, sobretudo diarreia, que é extremamente comum, né, Flavinha? A diarreia ela vai ser cada vez mais observada aí pelos profissionais de saúde nos pacientes oncológicos. Porque está surgindo muitas novas terapêuticas, né? Assim, principalmente imunoterapia, que tem efeitos colaterais totalmente diferentes da quimioterapia convencional. Então, assim, é muito comum essa questão da diarreia na imunoterapia. É uma diarreia, normalmente, que melhora com corticoide, né? Quando é uma diarreia grave, grau 3, grau 4, que às vezes precisa até de internação, não vai ter Imosec que vai ter jeito, vai ter loperamida e Floratil para dar conta, não. Mas a gente tem que orientar o paciente já desde o início e adaptar também a alimentação. Então, é muito importante a gente estar alinhado junto com o nutricionista para orientar melhor tipo de dieta e sinalizar, fazer o paciente prestar atenção, quantas evacuações está fazendo por dia, como que mudou o padrão, se não mudou, o que está usando de medicação que possa estar piorando isso. Isso é muito importante. E, eventualmente, a gente tem medicação que acaba passando, que acaba contendo magnésio, contendo coisas que acaba promovendo diarreia, e os nem se dá conta, né? Sorbitol, às vezes, né? É muita polifarmácia, né? Polimedicação. Esses pacientes mais idosos, o geriatra passando, o cardiologista passando, o oncologista passando, cada um está passando seus medicamentos, e às vezes tem que alguém sentar e alinhar tudo isso para ver se um não está interferindo, né? Perfeito. Tem outra classe de medicamentos, que são os inibidores de ciclina, são medicamentos mais recentes, né, mais modernos, para câncer de mama metastático, que também tem essa característica de causarem diarreia. Tem até uma recomendação de andar com loperamida na bolsa. Quando você começa a medicação, você orienta a paciente a ter uma loperamida na bolsa, de tanta diarreia que o medicamento pode causar, né? Não estou dizendo que todas terão. Então, é muito importante a alimentação estar alinhada. Eu vi que a incidência de diarreia pode ser de 1/4 dos doentes usando esses inibidores de ciclina, né? É grande, né?
tem a ver com o E é assim. fármaco em si, né? Mas tem que orientar. Esses pacientes têm que estar orientados, porque não é incomum eles baterem no serviço de emergência e a gente não saber orientar, né? Os outros profissionais têm que estar alinhados. Maravilha. E a quimioterapia convencional também, né? Sim, claro. Inclusive fazer parte do quadro de mucosite. Várias quimioterapias. Sim. É a agressão da mucosa, né? A mucosa intestinal. Maravilha. E na outra ponta, Flavinha, uma outra complicação muito comum é a constipação, né? Muito comum, né? Principalmente naqueles pacientes com uma doença mais avançada, né? Pacientes em fases mais avançadas da doença, mais terminais, que têm muita dor, que fazem uso de doses muito altas de opioides, ou são mais acamados, e aí isso tudo interfere muito na questão da evacuação, né? Eu acho que a constipação, assim, pelo menos na minha prática, ela é até pior, ela é até mais presente do que a diarreia, né? A diarreia, quando ela acontece de uma maneira drástica. A constipação, ela é mais usual ali, é mais do dia a dia. E aí a gente vai orientando, né? Um laxante tal, soma outra, ajuda na alimentação, mas o paciente sempre fala, mas eu não tô comendo nada, só como comida laxativa. Então, tem que ter um profissional junto, alinhando direitinho essa dieta e ajudando a gente, né? E uma outra coisa interessante é que esses pacientes, por exemplo, normalmente já estão mais inapetentes, já estão mais acamados. Então, por exemplo, às vezes os laxantes, os laxativos habituais não são a melhor opção. Você vai fazer fibra com um paciente como esse, por exemplo, pode ser catastrófico. A fibra acaba dando mais saciedade, por exemplo, né? Então, agora, aí come menos, isso pode ter atrapalhar imensamente a qualidade de vida do doente, fazer uma impactação fecal, por exemplo, né? Isso é uma coisa horrorosa, né? Desconfortável para o doente, né? Desconfortável. Isso traz mais transtorno, assim, piora a qualidade de vida no momento que a gente tem que estar focado em bem-estar, né? Em controle de sintomas. Então, tem que ter realmente muito cuidado. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você é sobre esses pacientes que estão... Normalmente são pacientes já com doenças mais avançadas, mas que estão ali cronicamente subocluídos e tal. Isso é relativamente comum também, né, Flávia? Sim, é bem comum. Isso é comum, principalmente nos pacientes que internam, né? Que tem essa questão de acometimento de peritônio, aqueles episódios de suboclusão. Isso a gente tem que tomar muito cuidado e adequar muito a dieta, para que o paciente não evolua com quadro grave, distensão, dor abdominal, internação. Sempre eu sou chamado para ser um doente. Você deve ver isso bastante, né? Você que faz um papel mais de hospitalar, né? Sim. Isso é bem comum. E fica sempre aquele dilema. Fica sempre aquele dilema, por exemplo, de eventualmente começar ou não uma nutrição parenteral, que é uma dificuldade, uma decisão difícil muitas vezes, né? E aí eu fico tentando me basear sempre, quer dizer, tem que ter uma parceria com o oncologista, porque você fica tentando se basear no prognóstico e no momento terapêutico do doente, né? Se você já está numa fase em que você não vai ter muita coisa para oferecer, a nutrição parenteral acaba sendo mais potencialmente deletéria do que benéfica, né? Sim, sim. Isso tem que estar muito bem alinhado com o paciente e com a família. Para a gente não postergar, não fazer medidas heróicas que não cabem ali, e que vão até às vezes postergar o sofrimento do paciente. Uma coisa é aquele diagnóstico recente de acometimento de peritônio, o oncologista não sabia, houve uma progressão de doença, houve uma recidiva, dor, distensão, foi feito o diagnóstico. Às vezes até com uma abordagem cirúrgica, uma pequena ressecção. Outra coisa bem diferente é aquele paciente câncer de ovário, politratado, quarta linha de quimioterapia, episódios seguintes de suboclusão, e aí interna e alguém fala assim, não, mas vai deixar a mamãe morrer de fome? Assim, não vai morrer de fome. Esse paciente não sente fome. Não é isso que está matando ele. Então, isso é um discurso tão, assim, tão delicado, né? Uma questão tão cuidadosa. Você realmente é um tratamento ali que tem que estar junto psicólogo, nutricionista, oncologista, todo mundo muito alinhado para não abrir espaço para mal entendido.
É. Você sabe que isso é uma coisa muito curiosa que eu vejo muito com nutrição hospitalar, é que realmente a nutrição, desde o aleitamento materno, ela tem simbolicamente, assim, ela é um cuidado assim, muito fundamental, né? Então, realmente, isso gera o paciente não conseguir comer por algum motivo, sobretudo isso, um doente subocluído ou obstruído e tal. Realmente a pessoa fica com o familiar, né? A pessoa que ali está com uma pessoa querida ali deitada na cama, e fica assim, cara, não vai dar comida para ele, bicho. Que É uma isso? dor de cabeça, é uma super responsabilidade. Imagina você ser o responsável por parar de alimentar sua mãe, seu ente querido. Isso realmente é muito doloroso. É angustiante, Então, né? Angustiante. a gente tem que conversar bastante. Acho que só o diálogo vai gerar um entendimento de que não é assim. Sim. Você não está abrindo mão, você não está desistindo, você está promovendo o melhor. Eu sou super a favor de dar sorvete, de Picolé. doce, qualquer coisa que a pessoa queira comer. Se ela está no fim da vida dela, ela tem que ter prazer, o mínimo que ela consiga, né? O que não dá é pra gente enfiar uma sonda no nariz e ficar enfiando dieta sem fundamento, né? Mas, é claro, existem os pacientes que têm necessidade de tratamento enteral, parenteral, sem sombra de dúvida. Você sabe que já aconteceu algumas vezes comigo de eu manter uma nutrição em baixo volume, porque eu sempre fico pensando assim, claro, primeiro, né, se você não está incorrendo no risco de prejudicar o doente, né, ou seja, a nutrição não vai atrapalhar, isso para mim é condição sine qua non para a gente oferecer dieta para o doente, já é um passo adiante. Agora, o segundo, é um momento tão difícil, normalmente para a família, por exemplo, para o filho, para marido, mulher, que eventualmente eu já lidei com situações em que a angústia estava tão grande que eu preferi deixar, porque é como se a gente tentasse tratar não apenas o doente que está ali, mas a família também nesse momento delicado, né? Então, enquanto não chega Com um ponto em que, certeza. olha, a nutrição vai atrapalhar, cara, deixa ele entrar 20 ml hora de dieta só para a pessoa ter a sensação assim, cara, não é isso que está levando a pessoa que eu amo. Mas é Com difícil, e é certeza, difícil suspender se o paciente já está em uso de nutrição enteral, parenteral. Então, realmente é difícil, muito complicado Nossa, suspender parenteral. Mas por que isso, André? Por que isso ocorre? Porque esse questionamento de nutrição, ele não vem desde a primeira consulta. Porque se o oncologista está alinhado com o paciente, com a família também, orientando, olha, a dieta aqui precisa ser desse jeito, precisa nutrir, precisa garantir, sei lá, sua proteína, seu aporte de vitaminas e tudo. Se deixar essa conversa para os últimos meses, vai dar errado, né? A gente sabe disso. Não é hora de se discutir isso. Porque aí a própria família entende que passou-se um tratamento, que foi feito todas as medidas nutricionais, terapêuticas necessárias e que chegou-se ao fim da vida com calma e com tranquilidade, né? Uhum. Maravilha. É muito bom ouvir um oncologista falando assim, porque às vezes eu fico com a sensação de que, enfim, eventualmente encontro famílias dentro do hospital que parece que isso é uma novidade, assim, né? Porque falar de terminalidade é difícil, né? Sim, é muito complicado. Assim. Se o oncologista, que é o especialista sobre isso, não fizer esse papel, quem que vai fazer? Não vai ser o cirurgião que fez o diagnóstico, não vai ser o radioterapeuta. Não adianta, isso é um problema nosso. Tem que perder o nosso tempo, tem que sentar, tem que falar, olha, tal situação. O tratamento é de cura, o tratamento é adjuvante, o tratamento é para evitar uma recidiva, ou o tratamento é para cuidar e postergar ao máximo a vida desse paciente. E conversar também com a família, né? Não adianta conversar só com o paciente. A família está junto e existe essa sobrecarga emocional dos familiares, dos cuidadores. É muito difícil. O psicólogo também tem que estar juntinho ali com a gente, porque é sofrimento para todos. Voltando à mucosite, você, enfim, obviamente vê muito paciente com mucosite, vocês fazem laser terapia na clínica? Faz sim. Tem alguns profissionais aqui em Niterói, algumas dentistas que são especializadas nisso. Infelizmente, tem algumas vezes, na maioria das vezes, elas só são acionadas já com a mucosite instalada, né? Mas já naquela fase inicial, assim, eu já tento mandar. Mas, André, isso gera um gasto, né? Isso gera um custo financeiro, que dependendo do paciente, ele paga para ver. Ele paga para ver se vai necessitar, se vai precisar. É complicado.
No ambiente público é mais complicado ainda, mas no ambiente particular eu vejo como uma questão espinhosa, assim, da minha prática, pelo menos. Aham. É. Eu lembro, eu tive um professor que sempre dizia isso, que você tinha que estar preparado para oferecer o melhor para o doente. E, olha, você tem uma doença e o melhor tratamento para você está em Estocolmo. Aí, doutor, não tem dinheiro para ir para Estocolmo. Então tá bom, então beleza, então vamos partir para esse lugar. Mas você tem que oferecer, né? Essa juro, olha, ao longo dos anos, sobretudo trabalhando com essa coisa de nutrição imunomoduladora pré-operatória, durante, sei lá, 2 décadas, o que eu mais ouvia era assim, mas o custo é muito caro, eu fico sem jeito de oferecer para o doente. Falei, cara, você tem obrigação de, se vai melhorar o pós-operatório, obrigação. Se o cara não puder, beleza, mas você não pode privar o doente dessa informação, né? Não, hoje em dia a gente tem obrigação, porque hoje em dia também a gente vive a era da comunicação fácil, da internet, do Google. Então, os pacientes vêm e questionam, né? Câncer, como eu falei, câncer é uma doença muito prevalente. Então, todo mundo conhece alguém que teve câncer, uma tia, uma vizinha, um primo, e vai questionar pra gente. Vai chegar no consultório e falar, por que a senhora não me encaminhou para o tratamento com laser, né? Então não adianta, gente. Sim, a gente tem que fazer a nossa parte e tentar oferecer o melhor possível. Maravilha. Flavinha, acho que nós já estamos nos encaminhando para o final. Já? Você quer falar alguma coisa? Como eu falei, a gente começou alguns minutinhos, abri a live alguns minutinhos antes, então acho que a gente já está se encaminhando para o final. Quer fazer algum comentário? Acho que só realmente parabenizar a equipe do Ganutri. Como eu falei, o câncer é uma doença, sem sombra de dúvida, com uma necessidade de atendimento multidisciplinar. Eu acho que quanto mais os profissionais de saúde, oncologista, cirurgião, radioterapeuta, todo mundo tem mais a que conversar, porque a medicina está evoluída, cada hora gera-se mais e mais conhecimento. Não tem como uma pessoa só, um médico só, dar conta de tudo, né? A gente tem que conversar e tem que discutir os casos. Definitivamente. Maravilha. Queria, mais uma vez, falar do Núcleo de Inteligência e Nutrição Especializada, né? Vocês podem entrar em contato com o Nini através do site do Ganutri ou através do e-mail nini@ganutri.com.br para sanar qualquer dúvida em relação à terapia nutricional, inclusive qualquer dúvida em relação à nutrição e oncologia que porventura surja, né? A gente está absolutamente à disposição. Flavinha, não tem como agradecer o seu carinho, a sua simpatia, o seu conhecimento e o fato de você ter aceitado o nosso convite para participar. Poxa, obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Aceito novos convites futuros. Foi muito bom. E a gente tem muito a crescer e evoluir como médico com discussões como essa. Maravilha. Um beijo para você, Flavinha. Boa noite, tá? Beijão, beijão. Obrigada a todos. Tchau, tchau.